Estou com uma colinha aqui para me ajudar. Deixa eu esquecer de nada, só esqueci o óculos. Mas não quero entregar a idade, estou muito óculos. Bom dia a todos. Estamos começando o nosso café da manhã aqui na Healthcare Alliance. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, contribuindo, né, com esse nosso bate-papo, essa troca de experiências, né? Lembrando que nós vamos falar do tema automação, como a automação pode contribuir nos processos hospitalares. Nós temos algumas pessoas que estão assistindo de forma remota, eu também agradeço muito, né? Lembrando que aquelas pessoas que não puderem assistir, ou não puderem estar aqui conosco hoje, elas vão poder assistir esse evento, que vai ficar gravado no YouTube. Lembrando que quem está fazendo essa transmissão é a equipe da TV Doutor, que é parceiro da Healthcare Alliance, né? E que muito nos apoia nesses projetos. E todo mês a gente tem um evento aqui, um café da manhã, falando de algum tema que colabora e contribui para o nosso querido setor da saúde, né? Então, assim, eu quero agradecer aos nossos parceiros que estão aqui. Nós temos alguns clientes também que estão aqui e vieram contribuir com esse bate-papo. Então, falando um pouquinho da Eliane, da Solute, que é head da Solute, o Haroldo, que é o CEO da Solução Uruguaio, a Karen, diretora comercial da Intuitive Care, que está aqui conosco. Temos a Samantha, que é gestora do financeiro, né, do Grupo Cora. Temos remotamente o Daniel, da Unimed Caruaru. Então, se vocês quiserem, boas-vindas. Bom dia, é uma alegria estar aqui. Eu acho que um dos nossos objetivos é contribuir para o setor de saúde, e esses momentos eles são bastante enriquecedores, porque trazemos aqui grandes parceiros, né? E a própria Healthcare Alliance nos apoiando, e nossos clientes também que podem contribuir, ouvir aqui o nosso bate-papo e a gente aprender juntos, né? Obrigada pelo convite. Bom dia, meu nome é Samantha, eu sou gestora do ciclo da receita da Cora Saúde e é uma honra participar como cliente, pois que eu acredito bastante aí na solução e espero contribuir bastante. Bom dia, eu sou Haroldo, sou um dos sócios da Doutor Mobile. Muito feliz de estar aqui hoje falando desse tema aí de automação, né, que eu acho que é um tema muito importante que veio para ficar aí na área da saúde, e a gente vai falar aqui de alguns cases muito bacanas hoje que vocês, com certeza, vocês vão gostar. Bom dia a todos. Também agradeço o convite, Ana, todo o apoio, né, que a gente tem recebido da Healthcare. Conseguir trazer todos esses profissionais num dia tão corrido que a gente sabe, né, é muito importante, é enriquecedor, são soluções que se complementam, que já estão validadas, consolidadas no mercado, e que agora a gente pode também trazer essa experiência do cliente para todos nós, para todos vocês que estão nos assistindo. Bom, então, dando sequência, né, vou falar um pouquinho da automação. Eu venho do setor da saúde, fui gestora de sistemas de informação, uma rede de hospitais de São Paulo. Então, quem é de TI sabe que o que mais a gente ouve falar é automação. Precisamos automatizar, precisamos informatizar, precisamos transformar, precisamos daquilo. Mas, assim, não é automatizar por automatizar, né? A gente sabe que TI, ela permeia todos os ambientes, todos os processos hospitalares. E eu vinha conversando com a Samantha, um pouquinho antes da gente começar o nosso evento, falando um pouco, não é automatizar por automatizar, né? E também um outro conceito, né? Que é uma mudança de paradigma. Muitas vezes, a tecnologia, ela está ali, disponível para ajudar. Mas se ela não for bem implementada, ela vai acabar atrapalhando. E eu tenho um outro paradigma, né? O pessoal fala assim, nossa, mas esse orçamento da TI está muito alto. É uma bobagem pensar dessa forma. Porque se a gente quer transformar, se a gente quer colocar a instituição lá na ponta, a gente precisa ter informação. Então, o gestor precisa ter uma informação de qualidade.
Só que para ter essa informação de qualidade, ele precisa de tecnologia. Então, TI não é custo, TI é investimento. A gente apura o custo da TI, mas a gente investe em tecnologia, né? Os bancos entenderam isso há muito tempo atrás. Hoje, eles têm um poder, eles têm muita informação, mas porque eles investiram. Eles entenderam que para ter investidores, eles tinham que investir, eles tinham que ser rápidos para captar, né? E para ter um sistema confiável que as pessoas colocassem o dinheiro aqui rapidamente e também conseguissem tirar rapidamente. A gente sabe que é bem assim que funciona o mercado financeiro. Na saúde, isso demorou um pouquinho mais, né? Mas chegou esse momento, né? Chegou. Ele está aí. E a gente vê grandes instituições investindo altamente em tecnologia e colocando esses hospitais na ponta. Então, assim, vou trazer para você, Haroldo, e para o Daniel, né? Como que a gente consegue colocar, no seu caso, né? Tem as soluções de chatbot, porque aí tem uma outra questão também que eu acho muito interessante, que é colocar o paciente. Porque antes era só na TI, né? Era tudo dentro da TI ou dentro daquele setor, né? Eu faço para aquele setor. E agora a gente está vendo o paciente participando do processo, né? Então, a experiência do paciente somando a esse processo da inovação, da automação. Então, por favor. Daniel não entrou, né? Estou aqui, rapaz. O Daniel conseguiu? Enquanto o Daniel não entra, eu vou fazer aqui um relato aqui de uma área que não tem nada a ver com a nossa, mas que reflete muito o que a gente está vivendo, né? Eu fui no McDonald's outro dia desse, em Mogi das Cruzes, e eu acho que quem é aqui de São Paulo já percebeu que todas as lojas do McDonald's, você agora faz o seu pedido, né? Você autosservice, né? Você se autoatende. E aí, a gente chegou lá no McDonald's em Mogi das Cruzes e tinha uma pessoa reclamando porque não tinha um totem para ele fazer o pedido. Ou seja, é uma coisa meio maluca, porque as empresas elas colocam você para fazer um serviço que era de um funcionário e que você que está fazendo. Então, assim, como a Ana comentou aí, há bastante tempo, várias empresas já automatizaram seus processos. Há quantos anos que a gente ouve falar em check-in no aeroporto, né, para você viajar de avião? E agora, recentemente, é que a gente veio falar de check-in na área da saúde. Então, assim, a gente está sempre um pouco atrasado, né, em relação a essas outras áreas aí, e é por isso que eu gosto muito de ler e acompanhar outros segmentos. Às vezes a gente fica muito preso só em saúde, hospital, e tem muita coisa boa de outras áreas que você consegue aplicar na área da saúde, né? Então, a gente conseguiu fazer muita coisa bacana aí na Unimed Caruaru, com um assistente virtual utilizando o WhatsApp, integrado com o RP, que é o MV Sistema deles lá, né? Então, a gente tem uma situação muito interessante lá, que foi na época que a gente estava, pouco depois da gente ter implantado o assistente virtual, que a Unimed Caruaru ela tinha que fazer uma renovação de contrato com um cliente que era a Baterias Moura. E eles tinham aproximadamente que reenviar novamente mais de 10 mil carteirinhas físicas para esse pessoal das Baterias Moura que iriam fazer a renovação com a Unimed Caruaru. O que foi que o pessoal fez? Não vai ter mais carteirinha física, você vai acessar a sua carteirinha pelo WhatsApp de forma virtual. Ou seja, eles economizaram em uma renovação de contrato mais de R$250 mil só em carteirinha que deixou de ser impressa fisicamente. As pessoas hoje tudo está indo para o celular, né? A sua identidade está no celular, a sua carteira de habilitação está no celular, a sua carteirinha, por que não a sua carteirinha do convênio também não está no celular, né? Então, a carteirinha está aqui no WhatsApp, você faz o login, acessa as suas informações e baixa a sua carteirinha virtual lá, e é muito mais prático, você não precisa ficar andando com aquela carteirinha. Esse foi um exemplo muito bacana que a gente teve lá na Unimed Caruaru. Outro ponto lá que a gente mudou muito a forma de atendimento era a questão dos boletos. Tá?
boleto era uma dificuldade para se conseguir pegar um boleto lá na Unimed Caruaru, porque você tinha que entrar em contato, acessar o site, e era meio que burocrático. Tanto que quando a gente pegou, na primeira vez, o fluxo de atendimento, porque quando você vai construir um assistente virtual, você define o que é que você vai disponibilizar de serviços. E aí, nesse primeiro fluxo que o pessoal da Unimed Caruaru mandou para a gente, era algo meio assim, para você pegar a segunda via de boleto, você tinha que navegar por umas 10 opções. Aí eu até brinquei com o Daniel, falei, cara, tu não quer que o cliente pague, né? Porque você está dificultando a vida do cara que quer pagar o boleto, você está fazendo ele passar por umas 10 interações. E aí a gente reformulou, né, o assistente virtual e assim que o cliente da Unimed Caruaru ele faz o login com os dados dele, a primeira opção é boleto. Então, tanto que o principal serviço hoje que é consumido no assistente virtual lá da Unimed Caruaru é a geração de boleto, a segunda via de boleto. E aí a gente se preocupa muito nessa... Não adianta só você disponibilizar para ele fazer o atendimento dele se você não coloca um serviço de qualidade e uma experiência boa para ele. A gente se preocupa muito com a experiência, a ponto de vou gerar o boleto para ele, na maioria das vezes, quando você gera um boleto no seu WhatsApp, o que é que você faz? Você quer copiar o código de barras e colar no aplicativo do banco. Se você disponibiliza para o cliente apenas um PDF do boleto, ele não vai conseguir. Então, o que a gente faz para melhorar a vida do cara? Eu gero o PDF e gero uma outra mensagem só com a linha digitável, porque aí ele vai lá, copia e cola no aplicativo do banco. É extremamente simples para quem quem quer fazer um pagamento, quem quer pegar uma segunda via de boleto, fazer dessa forma, ao invés de você pegar o PDF para fazer o pagamento. Outra coisa que a gente tinha lá que gerava muita demanda, era quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa ficar aguardando a autorização da Unimed, né? Olha, vai fazer uma cirurgia, precisa autorizar material, precisa autorizar diária, procedimento. E aí o pessoal inundava o call center da Unimed Caruaru todo dia, porque você fica ansioso. Se vai fazer uma cirurgia, você quer saber se sua cirurgia foi autorizada. O pessoal ficava ligando 3, 4, 5 vezes no dia para o call center. Olha, aqui é o beneficiário tal, aí a menina tinha que pegar o número da carteirinha, validar se era ele mesmo e tal. Ó, senhor, ainda não foi autorizado. Desligava. Daqui a pouco o cara ligava de novo. E aí, minha cirurgia foi autorizada? Ah, senhor, ainda não. Aí a gente automatizou isso, então ele consulta via WhatsApp se a cirurgia dele foi autorizada ou não, em que status que está essa autorização. Desafogou absurdamente o call center da Unimed Caruaru. Então, e o pessoal da Unimed Caruaru é muito assim aberto à inovação, à tecnologia. Fizeram isso em plena pandemia, tá? Com toda aquela questão de restrição financeira, de investimento, o pessoal aceitou, abraçou a ideia e hoje está colhendo os frutos, né? Tem muitas outras features que a gente está implantando e que já implantou lá. Eu não sei se o Daniel está aí ouvindo, acho que Oi, acho tô que por o aqui, Daniel pode ó, falar melhor que eu Haroldo. aí. Então, nesse processo todo de Está no construção, mudo, Daniel. vocês me ouvem aí? É aqui que tem que mutar. O Luiz está me dizendo que consegue ouvir. Eu estou te escutando bem. Show. Então, enquanto vocês ajustam o áudio aí na sala, eu vou falando aqui, tá? Só um instante, Daniel. Só um instante, Daniel, que a gente não está te ouvindo. Tá Tem ok. que mutar aqui do lado esquerdo embaixo. Isso aí. Aqui é do meu. Bora. Tenta aí, Daniel. Oi, Não, não é. me ouvem? Consegue ouvir, Jaro? É melhor do que eu é o Daniel falar, né? O dono do negócio. Ainda não te ouvimos, tá, Daniel? Tranquilo. Só um minutinho, tá, Daniel?
É, então, e aí, assim, tem outras funcionalidades que a gente colocou lá, e a próxima que a gente tem planejado aí com o Daniel é fazer um check-in para quem for fazer cirurgia, né? Então, torna a experiência do cliente transparente, ele vai chegar já com o atendimento dele criado no MV, com todas as informações cadastradas. Então, como é de Unimed para Unimed, onde eu não tenho guia TIS, que eu preciso fazer aquela assinatura, a experiência vai ser bem mais transparente. Ele vai chegar, a única coisa que ele vai fazer é se identificar num balcão de atendimento que ele fez o check-in, o pessoal vai conferir os dados dele e ele já vai ser encaminhado para o quarto onde ele vai esperar ser transferido para o centro cirúrgico. Então, são muitas as funções, né, as possibilidades que a gente consegue automatizar aí com esse assistente virtual com o WhatsApp. E o legal disso aqui, do WhatsApp, é o seguinte, pessoal, o WhatsApp você não precisa pedir para o cliente baixar o WhatsApp. Ele já está no celular de todo mundo, você não precisa ensinar ele como ocorre com o aplicativo, que você tem que explicar ele para navegar o WhatsApp, não. Minha avó mexe, minha mãe mexe, todo mundo sabe utilizar, né? Então, dados aí do WhatsApp, o WhatsApp ele está instalado em 99% dos celulares no Brasil e 93% das pessoas abrem o WhatsApp todos os dias. Tanto é que quando eu vou fazer assim algum evento, eu pergunto ao pessoal, quem aí fez alguma ligação ou recebeu alguma ligação? Quase ninguém responde. Agora, se eu pergunto, quem recebeu ou mandou uma mensagem no WhatsApp? Todo mundo, todo mundo fez, né? Então, Exatamente. Exatamente. Eu acho que o Daniel já tá... Fala aí, Daniel. Ainda não. Oi. Eu vou pedir, só para a Eliane poder contribuir, tá. enquanto a gente resolve a questão do probleminha do som do Daniel, tá bom? Então, Eliane, por favor, se você puder contribuir, como que é a automação, como a solução da Solute na certificação digital, e a gente sabe que ajuda muito, né? No hospital, a gente sabe o quanto é trabalhoso para a assistência, né? A gente sabe que eles têm que fazer no papel, depois tem que fazer no sistema, né? São retrabalhos, né? E a certificação digital ajuda muito nesse processo, não só o profissional médico, mas todos os processos. E também entra o paciente já como atuante, né? Um protagonista dentro desse processo. Então, se você pudesse contribuir com a gente. Sim, claro. Eu sou head nacional do setor de saúde na Solute. Por que eu falo, né, especifico o setor de saúde? Acho que é importante contextualizar. A Solute ela nasce do certificado digital para qualquer setor do mercado, né? Principalmente contabilidade, era algo muito mais comum, mais necessário, inclusive as empresas sempre usando. E a gente agora, hoje, atuando muito forte no setor de saúde, enfrentamos N desafios. Mas eu quero trazer alguns ganchos até da fala do Haroldo, porque quando a gente fala de projetos, e como você também falou no início sobre implementação de projetos de tecnologia, a gente esquece de um pequeno detalhe, né? Sempre esses projetos são atrelados à área de tecnologia. Só que a área de tecnologia ela é feita de profissionais capacitados para entregar o que nós, profissionais lá na ponta, precisamos em todas as áreas do hospital, né? Ou das instituições em geral. Então, até na minha apresentação, não precisa colocar, mas eu acho que eu lembro bem que eu fiz uma nuvem de palavras para trazer um ponto bem importante que não podemos esquecer da tecnologia, do processo e das pessoas dentro desse contexto. Educação continuada, a gente falou agora há pouco, né, Samantha? Porque no momento em que a instituição está lá no dia a dia, né, passando por todas aquelas questões complexas que a gente sabe, e aí a gente não pode esquecer, não é só o médico, são todos os profissionais envolvidos. Estamos num dia a dia de correria, tentando atender todo mundo dentro de todas as urgências, e aí a gente acaba mergulhando nesse tumulto e esquece de olhar um pouquinho de fora para dentro do contexto, fazer uma nova reavaliação, rever processos
de fato, reciclar as pessoas que estão no dia a dia. E a questão da assinatura digital, ela é muito interessante, que me perguntam assim, Eliane, mas esse certificado só o médico pode usar? Quando, na verdade, o certificado que está atrelado a uma assinatura digital, nós, como pessoa física, né, podemos ter, aliás, já deveria ser algo muito mais comum, porque a gente também usa para fins pessoais. Então, ele deixa de ser hoje um desafio tão grande como era alguns anos atrás, simplesmente porque, como você falou do celular, né, Haroldo? Hoje já é uma ferramenta de trabalho. O nosso modelo, por exemplo, ele é em nuvem, que a gente indica para as instituições, né? A gente passa por uma evolução de modelos de certificado e passa para o modelo em nuvem, onde você tem um sistema integrado. Nós hoje não comercializamos o certificado em nuvem, a gente vende uma licença onde o profissional, onde quer que ele esteja, ele consegue fazer as assinaturas e a instituição fazer um ponto importante, a gestão do dado, né? Porque com a gestão do dado eu tenho a minha tomada de decisão. E aí eu quero entrar um pouquinho na questão do processo da assinatura digital, né? Vou trazer um exemplo de uma palestra que eu assisti, inclusive acho que foi do Dr. Márcio Sanches, que ele contou uma situação de um NPS, foram fazer um teste, né, com 2 pessoas dentro de uma instituição, onde era uma senhora e uma jovem, 15, 16 anos. Elas chegaram para ser atendidas já no modelo digital, né? Então, desde o termo, né, tudo era digital. Ao final desse processo, foram perguntar para ela, sentaram ali do lado primeiro da senhora e perguntaram, como foi sua experiência? Ela, ai, meu Deus, foi maravilhoso, foi incrível, é novidade, isso é incrível. Aí perguntaram para a menina de 16 anos, ela tirou o fone, ouviu a pergunta e falou assim, ok. Entende? Então, assim, nós estamos aqui falando de processo, falando de o que é melhor para a instituição, mas também a gente não pode esquecer dessa experiência para o paciente, que não é só a experiência de o fato de que isso já é normal para essa nova geração que chega, mas tem aquelas questões de eu saio como paciente de uma instituição onde todos os profissionais têm visibilidade do que está acontecendo comigo, de forma integrada, de forma compartilhada, porém segura, né? Esse é um ponto, essa questão de cibersegurança é extremamente fundamental, né? E as empresas hoje se preparam para isso. E a gente também sai dali como paciente conseguindo fazer a aquisição de um medicamento onde o farmacêutico vai ler corretamente, onde eu vou concluir, olha só as operadoras, né? Atenção, operadoras. O paciente vai concluir o tratamento dele porque ele vai viajar, por exemplo, e não esqueceu a receita em casa. Quantas vezes eu tomei medicamento errado porque eu não soube ler direito, e olha que eu trabalhei em farmácia de manipulação, e eu tomei dosagem errada porque ficou confuso, né? Então, ele, além de terminar o tratamento, porque ele não perde a receita, porque está no celular dele, ele garante que a operadora terá um custo menor, né, porque ele não vai voltar para um novo tratamento da mesma doença. O hospital também tem uma aderência maior desse paciente, porque se ele foi bem atendido, se ele resolveu o problema dele, naturalmente ele confia mais nos profissionais, na instituição que o atendeu. Então, quando a gente fala de assinatura digital, ela vai muito além. Existem N situações que eu gosto de falar, eu ficaria aqui um dia inteiro fazendo uma lista de benefícios, trazendo essas 3 personas, a instituição, o profissional e o paciente, né, de forma ampla, aí, esses 3 contextos. Eliane, você tocou um ponto muito importante, que eu acho que é um grande desafio ainda, que são as operadoras, né? Os hospitais estão se preparando, estão automatizando, entenderam que necessitam de uma certificação digital, né? É necessário, é seguro, né? Porém, a gente sabe que ainda as operadoras ainda pedem o papel, né? E muitas vezes a gente vê o papel também sendo protagonista de processos dentro do hospital, infelizmente,
né? E a gente sabe que isso ainda acontece, né? Mas na questão das operadoras, eu acho que isso está mudando um pouquinho. Você pode falar um pouquinho para a gente? Eu vejo que assim tem algumas que já estão aceitando melhor essa questão de não receber o físico, né? Sim, sim, porque eu acho que é justamente explorar um pouco mais os benefícios, porque até essa palavra transformação digital, ela me fez repensar muito. Semana passada nós estamos com um evento itinerante e nós falamos sobre transformação digital. E numa das discussões, reforçamos o fato de que a transformação é quando você vira, é praticamente a virada de chave. E falando no ambiente de saúde, por que isso nunca aconteceu? Isso é uma pergunta que sempre fica, né? Então, a pandemia impulsionou, mas é um ambiente complexo, a gente não pode eliminar essa questão. E hoje o que eu quero trazer aqui, uma provocação, é de que a gente faça uma jornada, e a própria operadora, ela pode fazer parte disso, porque pensando, como eu falei, no benefício do paciente e que automaticamente isso geraria um novo custo para ela, né? Se a gente tivesse olhar também, entre outras coisas que a gente pode trazer aqui, passar por uma jornada. Então, eu não preciso virar a chave do dia para a noite. Vamos começar a implementar um piloto, como é que funciona, quais são os benefícios, porque também tem essa questão. As instituições, sejam ela um hospital, uma clínica ou uma operadora, elas têm particularidades. Então, tanto que a gente sempre fala que um projeto ele nunca é único para todas, né? E nesse processo, nessa jornada digital, que é começar aos poucos fazer essa mudança e essa implementação que não termina, esse é o ponto, essa jornada ela não termina, a transformação dá a sensação de transformei, mudei. A jornada ela é contínua, passa pela educação continuada, passa pela mudança de cultura, entre outras, a questão financeira. Você falou uma coisa muito importante no começo que eu não posso esquecer de falar. É caro. Às vezes a gente já tem tecnologia em casa e não usa, né, Samanta? A gente falou sobre isso aqui no café. Então, essa jornada é justamente isso. Primeiro, aproveitar o que eu já tenho de tecnologia, muitas vezes sem investir nada nesse momento, e começar essa jornada, essa mudança, essa transformação aos poucos, inclusive fazendo modelo híbrido. É possível dentro do hospital fazer essa jornada começando com modelo híbrido e não 100% paperless, né? Então, fica a dica nesse sentido. Exatamente. A gente sabe que um hospital paperless não existe 100% paperless, não tem, sempre vai ter um papelzinho. A gente sabe que sempre vai ter um papelzinho. E aí, quando tiver o papel, ele vai ser digitalizado, ele vai ser incorporado num GED e a informação vai estar ali, né? É assim que funciona. A gente sabe que 100% tudo, sem papel nenhum, não dá, né? Mas existem alternativas, né? E a gente está nesse caminho, isso aqui é muito saudável, né? Então, eu vou fazer um gancho aqui, agora eu vou trazer o ciclo de recebíveis. Então, eu vou pedir aqui para Samanta falar um pouquinho de como foi a experiência dela colocando a solução da Intuitive Care, que é uma solução de automação, né, envio eletrônico de faturamento, recursos de glosa, conciliação de recebíveis. Então, conta um pouquinho para a gente como foi a experiência. Bom, a Intuitive é um parceiro já de longa data, então, só colocando todos aqui no contexto, eu fiquei 5 anos na DASA, também no ciclo da Receita, e agora, há quase um ano, estou na Cora Saúde, com essa responsabilidade de transformação digital. Né? A DASA, que uma cultura mais em São Paulo, então uma cultura mais automatizada, com questões de vamos para cima e comprando os hospitais. A Cora me fez o convite e eu fico alocada no Espírito Santo, então uma cultura um pouquinho diferenciada, mas também com esse desafio. A Intuitive é um grande parceiro aí, quando a gente fala do ciclo da Receita, até fazendo um gancho com o que a Eliane estava falando, quando a gente fala de hospital digital, né? Aqui em São Paulo, em um dos hospitais, a gente podia falar que um dos hospitais era um hospital digital, mas quando chega no ciclo da Receita, no faturamento, vira papel de novo.
né? Aquele monte de papel e a gente se afoga em papel. Então, de repente, tem que melhorar um pouquinho aí, até a comunicação com a operadora. Algumas operadoras já entenderam esse movimento e a gente não precisa entregar um físico, aí falando muito de um operacional, mas a grande maioria ainda a gente tem o digital, entrega o digital, mas ainda o físico é extremamente essencial para o negócio, né? E a Intuitive, aí, como parceiro, ela ajuda a gente a ganhar velocidade aí no envio de XML, que é um processo específico do faturamento hospitalar. Então, toda a produção e tudo que está acontecendo dentro dos hospitais, a gente precisa entregar isso e faturar para virar receita dentro do hospital. E ela dá essa agilidade para o colaborador, né? Sem essa automação, para fazer um envio de faturamento, eu tenho que entrar operadora para operadora. Com esse parceiro, eu deposito tudo na plataforma da Intuitive Care. A Intuitive Care, aí, óbvio que com as nossas parametrizações, ele faz o envio da forma como a gente alinha. A conciliação é a mesma coisa. A partir do pagamento, eu também, os colaboradores e toda a parte do ciclo da receita, a gente não precisa acessar as operadoras. Eu visualizo um crédito, a Intuitive me traz tudo que foi pago pela operadora e a partir daí a gente já começa a trabalhar e também ganha velocidade na conciliação, né? Além da velocidade, tem sempre uma acurácia. É o que a gente estava conversando antes, né? Hoje, quando a gente está dentro de alguns hospitais que a gente está entrando agora com essa automação, os colaboradores só fazem, né? Quando a gente coloca uma plataforma, uma ferramenta de automação, a gente dá a possibilidade dos colaboradores pensarem um pouquinho, não que eles não pensem, mas que eles não têm o tempo, eles fazem porque é um volume muito grande. Então, quando você dá uma folga, você dá uma velocidade no trabalho deles, eles conseguem olhar a melhoria contínua do trabalho. A conciliação, a gente, na DASA, como benchmark, a gente conseguiu fazer a entrega de todo o fechamento no primeiro dia útil, e aí depois eu vou trazer os resultados que a gente espera na Cora do 5º dia para o 2º dia, e depois, com certeza, o próximo desafio é no primeiro dia. Glosas também, a gente já consegue ter os motivos de glosas, os principais motivos de glosas, que daí é onde a gente sabe para ajustar processos e começar a discutir com a operadora de forma mais madura, já no D1, né? A partir do pagamento eu consigo saber os principais itens que foram glosados para eu corrigir internamente para que a gente consiga ter uma conversa mais efetiva com o operador. Hoje ainda é muito difícil. Então, quando a gente tem uma ferramenta dessa que me traz no pagamento, quais são os motivos de glosa? Porque aí glosa, todo mundo sabe que é a dor aí de todo mundo, e eu consigo isso no D0, no D1, na verdade, pagou, eu consigo ver no D1 e já entrar em contato com a operadora, medindo aí por que a gente está sendo glosado este item específico, então acho que a gente também melhora muito. E essa glosa mantida era algo, eu não sei se todos sofrem disso, mas era uma dor, e ainda é uma dor, mas a Intuitive ela já está conseguindo entregar para nós uma visão das principais operadoras da glosa mantida, porque tem muita operadora que a gente recursa, faz o recurso do recurso, e ela mantém, e ter essa visibilidade do que ela mantém, para eu ir para uma negociação, ou para tomar uma decisão estratégica, era muito difícil. Então, o que a ferramenta traz além da operação e agilidade? Informação. Eu acho que quando a gente tem informação, a gente consegue ser mais estratégicos, a gente consegue trazer mais para o jogo algumas discussões com a operadora ou não, né? Ou internamente para onde a gente tem que ir. Eu trouxe aqui no próximo slide, se puder passar, por favor, o que a gente está esperando aí na Cora Saúde, na verdade, é o que a gente é real, os números. Então, o nosso ESIS hoje, de todo o headcount, a Cora Saúde, são 16 hospitais e 2 clínicas, por enquanto. Então, a gente vai ter uma redução aí, uma sinergia de headcount de 40%, que foi o estudo que a gente fez, e um saving de custo de 51%, né? Quase 52%. E a gente vai para 43 headcounts por enquanto. O que essa ferramenta também nos ajuda? A gente consegue centralizar e ter melhor visibilidade do processo como um todo. Mas aí são pessoas, processos e automação. Né? Eu falo que a automação sozinha ela não funciona, se não tiver os processos com automação também não funciona, e se não tiver as pessoas capacitadas, aí que a gente tem o NET com educação continuada, que sempre a gente precisa estar capacitando e mostrando, né? E aí eu trago aqui o que a gente espera e a gente sabe que dá para entregar, porque foi a nossa entrega
foi algo que a gente conseguiu realizar na DASA enquanto estávamos lá, é a acurácia das informações e prazos. Então, hoje, o grande gargalo, a grande dificuldade é ter informação para discutir com o operador ou criar uma estratégia, né? Até para um modelo de remuneração, para a gente sugerir um modelo de remuneração, que eu acho que os modelos de remuneração hoje não estão só vindo do hospital para as operadoras, o inverso também está acontecendo, e é muito interessante essa movimentação. A velocidade aí do negócio, as tratativas de glosa também é mais rápida, então, hoje a nossa expectativa, porque a gente já fez acontecer, é recursar todas as glosas em 30 dias, então a gente tem aquela mente, se eu entrego mais rápido, certamente eu vou receber mais rápido. E padronização de processos, então a gente coloca tudo numa linha de processos, sempre prestando atenção na particularidade de cada região. Então, a Cora tem em várias regiões do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, no Sudeste, e o fechamento, então, além de agilidade no processo, é ter informação de forma mais rápida para a gente tomar aí grandes decisões. É informação de qualidade. Exatamente, Não é é? o mais importante. Tem uma outra coisa também que, quando eu estava no hospital, a gente só via a área de recursos de glosas crescer, né? Nós precisamos de um espaço maior. Mas por que um espaço maior? Preciso de mais gente. Mas por que você precisa de mais gente? Preciso de mais gente porque eu preciso de gente para recursar. Por quê? Porque eu não tenho sistema. Porque eu não tenho uma ferramenta que faça para mim esse trabalho que é muito operacional, né? Você fala, nossa, mas vou automatizar, e essas pessoas? Não, essas pessoas não saíram. Essas pessoas, com todo aquele conhecimento que elas têm, elas estão atuando em melhorar as parametrizações, as negociações, não é? Porque isso também influencia. Quando a gente começou a automatizar, a gente percebeu que tinha muito erro dentro das parametrizações. Então, mas em função de quê? Do conhecimento que aquelas pessoas tinham, né? Elas adquiriram, né? Então, assim, faz uma diferença. E esse tempo que você tem de melhorar a sua entrega e também fazer esse recurso e trazer isso de volta num menor espaço de tempo, isso é sustentabilidade na veia, né? E você tocou um ponto importante, né? Eu costumo dizer que a área de recurso de glosa é a curva do rio, que tudo que acontece no hospital acaba no recurso de glosa. E eu ainda ouso dizer que, vou chutar alto aqui, mas eu acho que uns 90% da glosa é erro operacional do hospital. E quando a gente tem a visibilidade da glosa em tempo rápido, a gente consegue ter a sinergia com as áreas pares, né? Então, hoje eu consigo ser mais rápida com o faturamento. Olha, faturamento não está limpando a conta direito. Olha, o cadastro não está bacana. O aditivo não aconteceu. Então, a gente consegue fazer hoje uma parceria com as áreas requeridas de apoio muito mais rápido. Então, se apresenta os itens do que está acontecendo, é óbvio que esses 10% eu ainda vou ter que discutir com a operadora o que está acontecendo, o que mudou. Mas aí a interpretação mais de contrato, a gente sabe que todo mundo aqui da área de saúde sabe o que acontece, mas é isso, né? A gente sai dessa curva do rio de culpa, que daí não é culpa, né? Mas a gente consegue fazer com que todos assumam, desde a entrada do paciente, né? Desde a recepção, a gente pega a glosa. Então, a gente começa a fazer essa educação continuada aí, vendo os motivos de glosa. Mas é isso. Muito bom. Karen. Eu queria até dar um depoimento. Eu comecei na área da saúde no recurso de glosa. Na época que eu comecei, era 45 dias para conciliar tudo e fazer o recurso de tudo, né? E aí eu fico imaginando que as operadoras devem ter tomado um susto quando você começou a entregar 10 dias, 5 dias. Conciliou no outro dia, ó, já está aqui tudo que eu recursei, com toda a informação detalhada. É bem isso mesmo, Haroldo. Não sei se o Luiz vai conseguir contribuir também, né? Que a gente está com uma questãozinha técnica. Luiz, não sei se você... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Luiz. Então... Comenta aí, Como a Karen, Samantha depois eu pego um pouco o gancho aí. Tá bom. Como a Samantha disse, é um processo que é muito moroso, né, Samantha? Que exige realmente um quantitativo pessoal muito alto. Mas o que nós entendemos é que não adiantava colocar mais pessoas. Nós precisávamos ser mais eficazes nesse processo. Então,
era um demonstrativo que contém 1000 páginas, que precisa ser tratado em 40 dias, muitas vezes acontecia. Esse possível erro operacional que existe, que está ali no hospital, eu só conseguiria corrigir, já teria ido pelo menos 2 produções erradas de novo. Então, eu já teria uma glosa que eu sabia que ia acontecer e que eu poderia ter evitado. Como a Samantha falou, essa identificação acontecendo em D+1 do pagamento, a próxima produção possivelmente ainda não foi. Então, eu estou, como a gente fala, antecipando, né, recebimento, porque eu não estou tendo uma perda que eu teria, inevitavelmente, por esse processo ser tão moroso. A figura dos analistas, ela continua sendo essencial e importantíssima. Nós automatizamos os processos que eram necessários, repetitivos e morosos. São etapas do processo que foram possíveis automatizar, mas o olhar do analista e esse tempo que a Samantha falou, que agora ele despende para melhorias contínuas, posicionamento com as operadoras, é possível ser feito, e os resultados, como a Samantha mostrou, são bem atrativos, porque nesse processo que a gente conseguiu automatizar, a gente conseguiu enxergar na lupa, né, esses problemas que são originários de diversos setores e motivos e correlacionados mesmo à área, mas que a gente viu que é possível sim resolver. A gente está com outro cliente aqui também, está ali sentadinha conosco, que é também do DASA, né? E veio lá de trás também o Grupo Leforte, que a gente conseguiu chegar nesse número, né? Que é possível acontecer. E, como a Samantha disse, às vezes o pessoal assusta, né? Quando a gente chega, vai automatizar tudo. Ser demitido. Mas isso nunca aconteceu, a nossa experiência é que essas pessoas, sim, como a Ana falou, com a experiência que elas carregam, elas acabam contribuindo em outras áreas que não se podia, nem se tinha, né? Muitas vezes budget para contratação, porque os setores estavam tão inchados já, que o hospital não tinha como criar, por exemplo, um setor de cobrança, porque a gente já não tinha mais, né, recursos realmente para aplicar em novas contratações. E com a automação, a gente entende que essas pessoas vão ser melhor trabalhadas, a gente brinca muito, né, internamente, que a gente sai de uma figura hoje, que a pessoa é contratada como analista e ela passa o mês inteiro digitando, então ela é contratada como analista e ela vira um digitador, né? Como a Samantha disse, termina o mês, ela não teve tempo de avaliar o que realmente aconteceu, porque já caiu outro demonstrativo, eu tenho um repasse médico que precisa ser feito, a contabilidade que vai ser fechada, e eu vou passando os dias digitando, mas eu não estou parando para rever o processo, entender quais são as minhas falhas, quais são os posicionamentos que o hospital tem que ter com as operadoras, e com a automação a gente consegue isso. Parece um milagre, mas o milagre é real, ele acontece. Luiz? Não, vou comentar que assim, só parece milagre, porque na verdade por trás é uma maçaroca de coisas acontecendo, né? Então, assim, é código para tudo que é lado, tem que manter, o site da operadora muda, a gente tem que trocar as coisas, então, assim, dá muito trabalho manter essas automações, né? Mas é uma coisa que a gente conseguiu fazer, se especializou, hoje em dia a gente faz super bem, consegue uma escala excelente, automatizamos para mais de 200 sites de operadoras, fora algumas automações que são como a Karen comentou, chega um documento lá de 1000 páginas, né? E antigamente o pessoal tinha que planilhar aquele documento para conseguir trabalhar alguma coisa. Se era um PDF, por exemplo, o pessoal começava, o primeiro passo era pegar o PDF e planilhar, né? Botar na planilhinha esse item, teve esse motivo de glosa, e iam muitos dias aí, né? Quando a gente começou lá no 9 de julho, eu me lembro até hoje um depoimento, isso há uns 4 anos atrás, né? Então a gente ainda bem começando, com os processos ainda muito menos maduros do que a gente tem hoje, e uma analista de Notre Dame Intermédica, ela comentou que um processo que ela demorava 15 dias para fazer, com automação ela fez em metade de um dia, né? Então, assim, o ganho de produtividade, especialmente para algumas operadoras que são operacionalmente mais desafiadoras, né, é gigantesco. E um gancho que eu queria pegar em relação ao que a Eliane falou sobre as operadoras, né, e o que já foi discutido tem o lado da operadora que não, às vezes não fica muito claro se ela está preparada para isso. A gente teve algumas experiências, né? A gente tem alguns clientes operadores, já conversamos com muitas. A gente vê muita vontade em algumas delas de
de mudar, né, e ser mais digital, ter processos mais organizados, digamos assim, e dados mais organizados. Mas a gente vê muita dificuldade em lidar com sistemas legados, né? Então, imagina que a operadora está rodando ali há não sei quantos anos, ela tem um sistema que essencialmente tem toda a base de dados dela, e ela está começando a pensar, às vezes agora, ou sei lá, há uns 2 anos, em mudar desse sistema e mudar os processos dela. E aí a gente a gente sente essa dor, né? Que às vezes o pessoal fica preso no seguinte cenário: ele tem um sistema legado que funciona com base num processo. Se ele tenta mudar as duas coisas ao mesmo tempo, tem processos ali que eles estão ali porque o sistema legado era limitado para aquele tipo de coisa. Então ele não conseguia mudar aquele negócio. E aí eles tentam mudar o processo. Vamos mudar o processo e deixar ele super moderno. Só que eles esbarram no fato de que o legado deles não consegue transitar e você não consegue criar um sistema por fora para ajudar nessa transição, né? Então, eu acho que assim, existe um desafio muito grande e tem muito chão ainda para ser corrido no sistema de saúde como um todo, né? Para conseguir fazer esses sistemas casarem com os processos, melhorar e modernizar os processos e os sistemas conseguirem acompanhar isso. E como é que você vai coordenar e coreografar, digamos assim, né, essas mudanças? Eu acho que é um dos principais desafios aí que a gente vai ter nos próximos anos. Porque a tecnologia já existe, né? Então, assim, tecnologia para automatizar, cara, a gente automatiza muita coisa e consegue fazer muita coisa. O que, por exemplo, às vezes pega até para a gente quando os processos, às vezes, não estão super claros ou super organizados do lado do prestador e do lado da operadora. E a gente sabe que existe muito ajuste manual, né? Só que o sistema, né, o MV, por exemplo, se o analista exportou um XML, ele editou o XML na mão antes de mandar para a operadora. Mandou para a operadora respondeu com base naquilo que ela recebeu, afinal de contas, né? Ela não tem como responder com base naquilo que ela nunca viu. Como é que o RP vai entender isso, né? Então, assim, certos problemas ali, desafios de processo, né? Eu acho que vai ter muito dessa discussão ainda em como é que a gente vai melhorando. Assim, a minha visão, pelo menos, isso é uma visão que vem muito de software também. Então, quando a gente organiza aqui as coisas dentro de casa, é muito princípios de desenvolvimento de software, né? Tem os clássicos princípios SOLID ali, que é divisão de responsabilidade, né, e tal. Então, assim, eu imagino que seria justamente ir migrando pedaços, né? Então, você vai identificando pedaços que são mais propensos à mudança e quanto de mudança você consegue encaixar naquilo. E aquilo dali também tem um quesinho de jogo de xadrez, né? Onde você, às vezes, precisa fazer um movimento para conseguir avançar no jogo em outras frentes, né? Então, por exemplo, uma frente que eu acho que ficou bem clara aqui não dava para analisar a glosa se você gastava 99% do seu tempo digitando coisas e olhando o micro, né? Você não tinha o menor tempo de olhar o macro. Então, a gente precisa olhar o macro para melhorar os processos e conseguir ter uma visão de onde é que estão os gargalos, onde é que a gente pode melhorar, e a automação vem como uma peça desse quebra-cabeça, né, para permitir que liberar tempo, né, para o sistema inteiro ser repensado de uma maneira geral, né? Então, assim, à medida que o pessoal vai tendo mais tempo para analisar as glosas, mas esse processo aqui ele está tão torto por quê? Tá torto porque, sei lá, alguma cláusula foi negociada, mas que ela super não encaixa com o processo padrão. Então vamos de repente conversar com o comercial, ver como é que a gente consegue lidar com isso. Esse processo aqui está ruim por quê? Porque isso daqui também foi desenhado de um jeito, mas acaba que não está encaixando. O cara tem tempo de pensar, né? Sem a automação, ele só está no fluxo, ele está sendo carregado pelo rio. Chegou a tsunami ali de dados, ele vai sendo carregado costa dentro, né? E batendo em árvore, enfim. Vira uma guerra, vira um território de guerra ali, essa parte de ciclo de faturamento, né? A nossa missão, nosso objetivo é ajudar a tornar as coisas um pouco mais suaves e o pessoal conseguir utilizar mais o viés humano, que é, digamos, mais difícil para a máquina assumir. Não vou nem dizer que é impossível, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia tem muita coisa sendo feita aí com inteligência artificial, mas um ponto também que a gente acredita muito aqui dentro é que você precisa conseguir engatinhar antes de querer voar,
né? Então, assim, esse primeiro passo da automação, acho que é um passo-chave para a gente conseguir repensar esses processos e repensar como é que a gente quer organizar até a relação entre o prestador e o operador de plano de saúde, né? Por muito tempo, quando a gente estava começando a empresa, a gente ouvia, né, a discussão lá dos modelos de remuneração, e a gente estava mergulhado ali na trincheira dos dados, né? E de como é que aquelas informações estavam sendo transacionadas. E a gente olhava assim, o modelo Fee for Service, por mais chato que ele seja em termos de ter um volume grande de informação, é um modelo relativamente simples, né? Você cobra uma coisa, o cara te paga aquele negócio, ele te diz se ele não te pagou. Para você migrar um modelo de remuneração mais sofisticado, né? Você tem um desafio aí das partes concordarem sobre as estatísticas, concordarem sobre contas muito mais complexas do que, pô, você me cobrou 50 centavos a mais, vou te pagar 50 centavos a menos, entendeu? E a gente também, e a gente enxergava isso e a gente não conseguia entender muito o quão, porque para a gente a conversa parecia muito descasada em relação ao estado atual das coisas, né? E onde todos querem chegar. A gente entende o mérito do querer chegar lá, porque realmente, pensando em termos de alinhamento de interesses, né, de ambos os lados, e tornar o sistema mais sustentável financeiramente e até mais centrado no paciente mesmo, faz super sentido. Mas a gente olhava operacionalmente, não parecia estar tão perto quanto as pessoas falavam que não, o futuro é esse, daqui a 5 anos não tem mais isso. Bom, 5 anos passaram, cá estamos e continuamos com o Fee for Service firme e forte, né? E evoluir o modelo de remuneração continua um desafio, e eu acho que é um desafio válido, mas eu acho que também é importante ter um pouco dessa visão de quais peças precisam estar no tabuleiro para a gente conseguir evoluir e chegar nesse objetivo de ter um sistema mais sustentável e, enfim, um sistema melhor de uma maneira geral, né? Luiz, só algumas coisas importantes que você colocou. O hospital é muito dinâmico e a gente sabe que a prioridade é atender o paciente, né? E isso não vai mudar, não é? E aí depois as áreas se viram para cobrar, para fazer a coisa acontecer, né? Então, por isso que a gente sabe que existem processos que precisam ser melhorados, que a gente sabe que, às vezes, uma configuração que não está bem feita, às vezes, negociações que não estão muito claras, né? Existe isso, né? Mas também a gente sabe que, às vezes, chega, porque isso já aconteceu numa instituição, que chegou um paciente e precisava de um transplante de medula. E o hospital nem negociação tinha para isso, mas ele tinha uma equipe, né? E foi feito, e aí foram construindo essa negociação e esses contratos. Então, o hospital é muito dinâmico, né? E também um ponto, ali tem alguns vícios, né, que a gente sabe dentro do faturamento, que a gente sabe essas coisas de ficar alterando o arquivo XML, porque eu tenho um tempo, eu preciso colocar a nota, eu preciso mandar o XML, porque eu não posso perder o prazo. A gente sabe que tudo isso acontece, é normal, né? Mas é um ponto a ser vencido, né? Queria só comentar a questão da assinatura digital nesse processo. A gente se depara ainda com as operadoras solicitando o documento digital, mas que faça, olha que interessante, que faça a redigitalização do documento impresso e assinado para mandar para finalizar esse processo. É interessante, né? Porque você pode ter um documento que nasce digital, e eu já estive numa instituição que me disse assim: 70% do meu faturamento vem da operadora. E eu quero digitalizar Olha a responsabilidade da operadora nesses casos. Eu quero digitalizar, tornar o meu processo digital, mas se ele nasce digital, em algum momento eu preciso imprimir, colocar a assinatura do médico e o carimbo para redigitalizar e mandar. É impensável, honestamente, isso é impensável nesse modelo, né? Então, imagina, você pode ter 80% de redução de custo, né? Porque a gente fez um ROI pensando em impressão de papel, estou falando só aqui da impressão no prontuário, mas todo esse processo,
você pode ter uma redução de 80%. Você pega um hospital grande, quanto representa 80% de investimento em muito. pressão É e muita etc., coisa. né? E fora outras coisas que estão envolvidas nessa impressão. Tem muito custo por trás de toda essa operação, né? Eu queria só trazer o Daniel um pouquinho, porque a gente teve um probleminha de áudio, né? Então, Daniel, por favor, se você puder contribuir. Vocês me ouvem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Eu vou aproveitar, então, falar um pouco sobre o tema atual. Aí depois eu volto um pouquinho para o início lá da conversa com o Haroldo, tá? Eu acho que a gente tem alguns pontos aí bem interessantes quando a gente fala da recepção desses documentos digitais gerados pelas instituições ou pelos credenciados das operadoras, né? Do ponto de vista em que a legislação hoje ela já nos dá, né, todo o conforto de abdicar do papel. E como em tudo na vida, eu acredito que o que dificulta isso hoje não é só o acesso à assinatura digital, mas é a cultura nossa que é muito presa ao papel. E eu digo isso por experiência aqui no Hospital da Unimed Caruaru, principalmente. Durante a pandemia, nós temos tínhamos, né, uma equipe de 40 faturistas que faziam faturamento de 13 das nossas empresas centralizadas no hospital. Era um faturamento unificado. Então, ali eles faturavam todo o movimento do hospital, laboratórios, clínicas de especialidades e etc. Durante a pandemia, 39 faturistas foram para casa trabalhar em home office e ninguém tinha acesso aos documentos físicos para faturar, né? Então, nós usamos uma plataforma que é da Green, que é o GIF, e nós conseguíamos ter todos os documentos físicos, porque também nós utilizamos a plataforma da Green como documentos eletrônicos gerados dentro do hospital, então eles conseguiam visualizar todos os documentos, evoluções, prescrições, tudo que era necessário do hospital dentro da plataforma, né? E é o momento em que essa equipe voltou para o meio presencial, o que é que aconteceu? Todo mundo voltou a ter contato com documento físico. E isso foi perpetuando após pandemia novamente. De forma que hoje a discussão é se durante a pandemia a gente conseguiu abdicar do papel, por que hoje a gente não consegue manter dessa forma? Então, isso tem um pouco da questão cultural também. Eu acho que é o primeiro desafio que a gente precisa vencer dentro desse processo. Porque hoje, se a gente for olhar os custos, né, em relação a 5, 7 anos atrás, o certificado digital é muito diferente. Hoje a gente já consegue ter isso dentro de um orçamento planejado. E aí, pegando o gancho no que eu acho que foi a Elaine que falou, é caro investir em TI? É caro, mas é caro investir na TI quando a gente não consegue utilizar os recursos que foram contratados. Quando os recursos contratados são utilizados, o retorno aparece. Então, esse caro se torna o resultado do investimento. Então, isso consegue ser de fácil defesa dentro de qualquer instituição. Então, o caro realmente vai ser aquilo que a gente contratar e não conseguir colocar em prática. E aí isso acaba sendo muito pesado até para próximos investimentos, né? Voltando lá para o início da nossa conversa, quando vocês não conseguiam me ouvir, que o Haroldo estava falando dos nossos números, do nosso case, a gente teve alguns desafios, como o Haroldo colocou aí. Primeiro era definir como que seria a nossa estrutura de menu para os clientes, e aí a gente passou, acho que quase uns 60 dias nessa construção, né, idas e vindas de propostas, até que a gente entendeu que o que a gente tinha que oferecer nesse primeiro contato do cliente eram as opções que eles mais buscavam de contato com a Unimed. E o que é que a gente percebeu nesse momento? Que foi fundamental para essa decisão, foi a gente entender como que era esse contato do cliente com o nosso canal de atendimento no call center e do nosso próprio atendimento no WhatsApp, ainda que sem as automações. E aí a gente conseguiu definir quem eram esses top 10, aí a gente iniciou, na verdade, com 8 opções no menu,
Hoje continuam as mesmas 8, só que já houve rodízio de posicionamento desse menu, que é um outro ponto importante. Não é simplesmente a gente criar e deixar lá. Precisa que alguém esteja acompanhando, entendendo o comportamento da busca desse cliente, para que isso se torne cada vez mais acessível da forma como ele busca a informação. Então, hoje, na primeira camada de atendimento, a gente tem 8 opções, e na segunda camada de atendimento, a gente consegue ainda oferecer mais 6 opções de busca de informações para o cliente, que chegam até uma terceira camada de opções dentro desses menus. Então, isso foram experiências ao longo do tempo, que a gente conseguiu ir vendo que destrinchar o acesso dessa forma era como o cliente gostaria de ter essas informações. Nosso carro-chefe, sem dúvida, é a segunda via de boleto. E uma das formas que nos ajudou a combater as fraudes dos boletos, que a gente vê crescendo cada vez mais, foi mostrar para o nosso cliente que quando a gente manda o boleto via automação, ele recebe o protocolo ANS. Então, todas as nossas opções geram um protocolo ANS integrado com o MV, então o cliente consegue ter essa rastreabilidade e a gente também. E isso a gente conseguiu mostrar quando os clientes vinham falando sobre os golpes aplicados, e aí a gente conseguia perguntar para ele se recebeu tal informação, e ele via que não tinha recebido, e isso começou a trazer a segurança dentro do nosso canal de comunicação no WhatsApp para as automações. Então, além desse protocolo, para a segunda via de boleto e as demais opções, a gente gera informações randômicas, onde o paciente precisa, antes de receber aquilo que ele foi buscar, respondendo algumas perguntas, para que a gente tenha essa certeza de que estamos entregando a informação a quem é de direito. Então, não é só a gente chegar e colocar uma automação lá. Então, a segurança, como você colocou também, a cibersegurança é hoje um ponto crítico, né, para todo mundo, não só para a área da TI, mas para todo mundo que coloca até um atendimento simples no WhatsApp, que a gente vê hoje aí de buscas incessantes de fraudadores, né, por pessoas que estão desassistidas ou desinformadas, e a gente sabe que, apesar do WhatsApp hoje, como o Haroldo colocou, está instalado, acho que quase em 100%, né, 99, alguma coisa aí, de todos os brasileiros, a gente sabe que ainda tem muita gente que não tem acesso a essa informação de uma forma mais clara e acaba sendo vitimado. Uma coisa que a gente percebeu na nossa relação com o nosso cliente, para as confirmações de consultas, a gente enviava um SMS e a gente tinha uma baixa adesão dessa confirmação da consulta, que gerava overbook e a gente às vezes tinha lá os problemas de atendimento, etc. Quando a gente trouxe isso para o WhatsApp, a gente viu que essa adesão melhorou infinitamente. Então, o que é que a gente percebe disso aí? É o contrário do que muita gente pensa, apesar de ser muito mais barato o SMS, mas a adesão para nós brasileiros não é alta. Ao contrário dos Estados Unidos, que utiliza muito mais o SMS que o WhatsApp, né? A nossa adesão ao SMS não é algo que seja relevante dentro de um processo de automação. Então, esse é um primeiro ponto de atenção, porque às vezes a gente vai em busca do mais barato para viabilizar um orçamento, e aí sim, é quando às vezes esse barato sai caro, e aí quando a gente chega com uma outra proposta, certo, mas qual é a garantia que você vai ter de que isso vai funcionar, se lá atrás, quando você disse que o SMS ia ser ok, não surtiu o resultado esperado. Então, você acaba tendo um momento de desconstrução, né, para ter que reconstruir uma outra oportunidade. Então, são pontos de atenção que a gente, ao longo desse caminho, né, e Haroldo trouxe aí, junto com a gente, essa trilha da jornada do paciente que a gente está trabalhando em parceria aí para construir. O próximo passo que a gente quer implantar é justamente esse check-in cirúrgico. A ideia é que o nosso paciente deixe de receber aquele contato do atendente do pré-internamento dentro daquele prazo das 24 horas, para que ele faça toda a confirmação de seus dados no pré-atendimento. E quando ele chegue ao hospital no dia do internamento para o seu procedimento, ele já seja recebido pelo concierge
e direcionado ao apartamento para que ele já se prepare para o procedimento cirúrgico. Então, a ideia é construir essa automação e a gente entende que a automação, iniciando nesse ponto, como hoje a gente já tem processos automatizados dessa natureza na urgência do hospital, onde o paciente já faz a captura da assinatura com a biometria manuscrita, sem gerar documento físico, né? Então, por isso que o nosso faturamento conseguia trabalhar em home sem estresse, porque todos esses documentos que eram necessários da guia física já eram capturados na recepção do hospital, então ele já conseguia ver isso lá em tempo real. Tudo isso a gente entende que facilita o processo de toda a cadeia do hospital. Porque quando a gente pensa na automação, a gente tem que lembrar que os nossos processos bem definidos vão ajudar a controlar nossos estoques automatizados, as nossas dispensações de farmácia, né? As nossas checagens das medicações administradas. Então, essa cadeia da automação bem pensada, bem definida, ela permeia todo o ambiente hospitalar. E isso é importante para que a gente defina nesses processos iniciais da ponta, quando a gente ainda está tendo essa primeira relação com o paciente, como que a gente quer que isso chegue lá no faturamento, para que isso possa um dia, como é o desejo nosso, e eu digo nosso porque hoje eu estou na gerência de TI corporativa, então eu respondo tanto pelo lado da operadora como do lado da rede própria, e eu sei as dores do hospital, os anseios da operadora e como é que a gente tem que conciliar isso, né? Então, eu acredito que essa automação ela precisa ser pensada dessa forma, da cadeia do credenciado, do cooperado, do consultório médico, até a operadora. Essa questão aí que o Daniel levantou do SMS, né? Interessante porque às vezes o gestor olha só o valor, né? Ele olha, nosso SMS é muito mais barato do que o WhatsApp, vou colocar. Porém, praticamente ninguém mais abre SMS hoje. O SMS hoje virou uma ferramenta de spam, né? A gente tem hospitais hoje que a gente ainda manda SMS e a taxa de resposta do SMS nos melhores meses chega a 30%. Então, ninguém abre mais SMS. No WhatsApp, como o Daniel comentou aí, eu não sei qual é a taxa dele aí, mas a gente tem cliente que a taxa de resposta é acima de 90%, porque todo mundo está no WhatsApp, né? E a gente, essa versão que a gente usa lá na Unimed Caruaru é uma versão chamada WhatsApp Business API. É uma versão diferente de todas as outras duas que tem no mercado, que é a versão simples que a gente usa e a versão business que são para pequenas empresas. Essa versão que o Daniel usa, ela tem inúmeras outras features que ajudam na navegação, né? Eu tenho botões, eu tenho listas, eu tenho catálogos, então a gente utiliza muito isso para orientar o cliente na navegação e facilitar essa resposta aí. Então esse retorno aí do Daniel é importante, essa questão do valor, né? SMS mas infinitamente mais barato. Porém, você está gastando pouco, mas não está tendo efetividade nenhuma, né? E a gente sabe o quanto o brasileiro utiliza e adotou o WhatsApp, né? E hoje, quando você vai agendar qualquer procedimento, não precisa nem ser na área da saúde, pode ser um outro procedimento, é tudo via WhatsApp, né? E essa configuração facilita muito essa comunicação, né? Sim. Eu, particularmente, como paciente, não gosto de ligar no call center. Eu prefiro que venha uma comunicação para o WhatsApp e que eu converse com o chatbot e Sim, faça o meu agendamento. com certeza é uma mudança total de paradigma. A gente está vivendo uma situação onde, assim como a gente não quer falar com os amigos ligando para a pessoa, com as empresas está ocorrendo a mesma coisa. Eu não quero mais ser interrompido numa reunião aqui por alguém me ligando querendo confirmar uma consulta amanhã. Isso aí hoje é praticamente impensável, né? Quem faz isso ainda está perdendo dinheiro, está dando uma má experiência para o cliente e não está indo de acordo com que as coisas estão acontecendo, né? Então, a chavinha mudou, né? As pessoas elas não querem mais uma comunicação síncrona, ou seja, no telefone, elas querem assíncrona e de preferência no WhatsApp, onde a conversa vai ficar lá gravada, vai ficar lá registrada. E a gente teve um case muito bacana lá na Unimed Caruaru,
muito por conta também da equipe do Daniel e da abertura para sugestões e para a expertise que a gente chegou lá para implementar. Então, foi muito bacana esse case aí. Eu gostaria de acrescentar também um processo que eu acho que ficou muito bom, que é o check-in, né? Sim. Então, assim, você chegar na instituição e já tem tudo Eu pronto e fico, você só assina é, o documento, eu fico abismado como muito ainda bom. tem hospital que você vai fazer uma tomografia e você passa mais tempo preenchendo um formulário de 2 páginas. Pergunta, cara, se o hospital tem seus dados, por que que ele já não te manda um formulário um dia antes numa web para você preencher e você chegar lá no dia já está tudo preenchido? Eu chego em vários hotéis aí que já faz isso. Eu faço a reserva, ele me manda um formulário do que eu tenho que preencher, onde é que eu moro, o telefone e tal. Pô, imagina você chegar no hotel, às vezes chega cansado da noite e o cara te manda lá uma folha de 2, 3 páginas para você preencher. A mesma coisa é na área da saúde. Então, para que você vai dificultar a vida do cliente? Até operacionalmente você consegue. Se você fazia 10 tomografias no dia, você faz 12, 13, porque você otimiza o tempo e consegue colocar mais pessoas para fazer, né? Eu acho que essa é a experiência que o cliente quer, né? Como a gente até comentou uma vez, você foi no Sírio e foi incrível, né? Você chegou lá, não falou com praticamente quase ninguém, ó, segue aqui, vai e faz o teu exame. Só assina, por favor, só assina aqui, já está tudo pronto. Esqueci. Você já vai para a instituição de saúde porque você não está bem, né? Aí Sim. ficar naquela fila fazendo cadastro, e, enfim, é complicado. Mas é para isso que a gente tem automação, né? Para isso que a gente tem tecnologia, para a gente melhorar a vida do paciente, melhorar a vida dos colaboradores da saúde, né? E sustentabilidade, né? Também. Acho que é a palavra que hoje reflete o mundo inteiro. Então, tem que ter uma consciência também como ser humano, como pessoa, né? Acho que a gente está falando aqui como profissional, como instituição, como grandes empresas, e tem o lado humano muito envolvido, né? Muito importante essa fala. Gente, alguém aqui gostaria de questionar, fazer alguma pergunta para as pessoas que estão aqui? Algum questionamento? Porque a gente já está chegando no final, né? Um bate-papo muito bom. Infelizmente, mas a gente tem que terminar, né? Então, aqui eu agradeço a presença de todos os convidados, né? Eliane, Samantha, Haroldo, Karen, Luiz, Daniel. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar aqui aberto também para que vocês possam deixar uma última mensagem. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação, aos participantes aqui também que me trouxeram aí novos insights, muita coisa boa para a gente fazer nesse mercado. Estou aqui falando em nome da Solute, onde nós temos mais de 250 instituições usando a nossa solução, se beneficiando, né? Redução de custos, sustentabilidade, experiência para o paciente, uma jornada mais saudável em todos os sentidos. E fico grata e à disposição sempre que precisarem. Obrigada, Healthcare Alliance. Eu agradeço a oportunidade e me coloco também à disposição em explicar um pouquinho mais como que a gente utiliza a ferramenta, o que a gente espera agora na Cora Saúde. Fico à disposição. Obrigada. Vou responder uma pergunta que ninguém fez, tá? Eu estava esperando que fizesse. O WhatsApp não é seguro. Pessoal, o WhatsApp hoje é a ferramenta mais segura para se você quer fazer uma comunicação com uma pessoa e não quer que ninguém saiba o que vocês estão falando. A LGPD ela preconiza 3 pontos para você utilizar um sistema de mensageria entre hospital e paciente, por exemplo. São 3 coisas. A primeira é criptografia. O WhatsApp ele implementa uma criptografia de ponta a ponta. Se eu mando uma mensagem daqui para a Ana, ninguém consegue pegar essa mensagem no meio do caminho e decifrar o que eu estou falando com ela. O que acontece às vezes é de alguém ter acesso ao celular da Ana, o meu, desbloqueado, e aí ele tem acesso à conversa. Ou até aquela situação onde você consegue, onde ela
passa para outra pessoa o número que reseta, se ela não tem a autenticação em 2 fatores, ele consegue fazer isso. Mas com a autenticação em 2 fatores, se você tem isso ativado, o fraudador ele não vai conseguir ter acesso ao celular da Ana. Então, criptografia de ponta a ponta, você ter rastreabilidade das conversas. Então, hoje a gente é parceiro de um broker chamado TakeBlip aqui no Brasil, que é o maior broker da Meta aqui na América Latina, que eles têm uma ferramenta onde tudo que é conversado, você fica gravado. Mesmo que o paciente ele diga alguma coisa, ele escreva alguma coisa e depois ele apague no celular dele, na ferramenta da TakeBlip, ela fica gravada. Isso, para que isso serve? Para processos judiciais. Então, se algum motivo, por alguma situação, o paciente processou o hospital porque disse que alguém falou alguma coisa para ele no WhatsApp, a conversa está toda lá gravada, com uma autenticação, com uma informação que garante que foi aquilo que ele falou. Então, não tem como ele apagar alguma coisa que ele digitou. E a terceira é possuir representante no Brasil. Não sei se vocês perceberam, ouviram uma notícia há um tempo atrás, que o Telegram não tinha representante no Brasil, foi bloqueado, e aí, às pressas, eles arrumaram um advogado aí para ser o representante do Telegram. Então, a Meta ele tem sede aqui no Brasil, tem representante. Então, são esses 3 pontos aí que garantem que você vai ter uma comunicação segura com o teu cliente. Então, respondendo a pergunta aí que ninguém fez, né, é totalmente seguro. Vocês podem utilizar, assim, com uma solução profissional, né? Porque a gente tem 3 versões do WhatsApp hoje. O WhatsApp que a gente se comunica, o Business e o Business API, que é uma solução voltada para grandes empresas, para empresas que querem plugar o WhatsApp no seu RP, como a gente faz com o MV. Era isso, queria agradecer muito o pessoal da Healthcare Alliance, foi muito bom estar aqui com vocês. Esperamos fazer novos, né, até o final do ano, para a gente falar mais desse assunto que acho que é bem interessante. Obrigado a todos. Também gostaria muito de agradecer, né? Estou aqui com o Luiz também, representando a Intuitive. Agradecer imensamente a Samantha também, ela fica situada no Espírito Santo, tivemos a honra de tê-la presencial, a Aline também está aqui conosco, que é do Grupo Cora. Queria só frisar que, muitas vezes também, quando a gente fala em automação, se eu sou um hospital pequeno, eu posso entender que aquilo não é um produto que cabe ao meu hospital. Hoje nós temos mais de 700 clientes, de diversos portes e tamanho, e a automação, ela se faz presente e é benéfica independente do porte do seu hospital, da sua clínica ou do seu laboratório. Então, também estamos disponíveis para possíveis dúvidas que possam surgir pós-evento, e agradecer novamente a Healthcare pelo convite. Daniel? Ana, antes de agradecer e me despedir, eu queria só pedir permissão para responder uma pergunta da Viviane Dávila, pode ser? Sim, claro. A pergunta é, com relação aos prontuários físicos antigos, qual a sugestão? Digitalizar? Então, a lei diz que a gente tem que guardar esses prontuários por 20 anos da última prescrição realizada, né? Do último registro no prontuário realizado. O que a gente tem feito aqui na Unimed Caruaru é justamente trazer esse legado todo para um ambiente digital. Isso é caro? É caro. Mas talvez mais caro seja manter isso dentro de um arquivo físico, vulnerável às intempéries da natureza, né, e aos riscos. Então, eu diria que a sugestão é digitalizar, mas que essa digitalização ela não precisa ser feita de uma vez, né? A gente pode planejar isso para que isso se torne financeiramente viável, né? E que tenha essa saúde financeira até a conclusão. Então, digitalizar, sem dúvida, é o melhor caminho. Qual modelo seguir nessa digitalização? Aí a gente tem vários pontos que podem ser discutidos e analisados, tá? Mas digitalizar é o caminho, sim. Eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de participar junto com a Healthcare Alliance, o Haroldo, já um parceiro aí de outros eventos, né? A gente sempre contribuindo para esse processo de automação e digitalização dentro do sistema de saúde, que por muitos anos ficou à margem aí
e hoje a gente percebe o quão os esforços vêm sendo dedicados à área da saúde. E eu acho que isso tem sido um ganho enorme. Como o Luiz disse, a gente tem vários processos ainda que precisam evoluir dentro dos nossos fornecedores em relação à tecnologia do legado com o diário, com o atual. A tecnologia vem contribuindo muito para que isso aconteça também, mas às vezes ainda tem aquele rançozinho, né? E isso acaba inviabilizando que esse processo de automação, né, de transformação digital e de inovação na saúde seja mais rápido. Precisou de uma pandemia, infelizmente, para que a gente entendesse que isso podia ser acelerado, né? Mas parece que no momento pós-pandemia ou de uma pandemia ainda, né, mais amena, as coisas já estão voltando àquelas dificuldades do dia a dia na área da saúde. E aí a gente tem um papel importante nesse processo de mudança, que a gente não pode deixar isso voltar a ser como era antes. Então, obrigado pela participação de todo mundo aqui junto conosco também, e precisando, estou disponível. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Luiz? Bom, agradecer a participação, a Healthcare Alliance pela oportunidade de estar aqui conversando Seu sobre áudio um está assunto que eu bem gosto baixinho, Luiz. tanto. Alô, estão me ouvindo? Coisas do home office, né? Eu acho que tem alguém batucando aqui em cima, talvez o fone esteja tentando equalizar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Então, ainda está um pouquinho baixo. Tá. Bom, vou mandar pelo chat, então, que eu acho que vai ser mais fácil, tá bom? Agora vocês me ouvem melhor? Está um pouquinho melhor Alô? agora. Alô? 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 Dá para ouvir, Luiz, pode ir falando. Acho que ele está escrevendo. Ele está escrevendo no chat. Eu acho que o áudio não está ajudando. Não. Ele está escrevendo? Vamos esperar um pouquinho. Enquanto ele escreve, vou só dar uma última palavra àquela imagem que estava ali enquanto o Daniel estava falando da questão da jornada, né, do paciente, que eu até ela comentou agora que eu lembrei. É possível você colocar toda uma jornada do paciente dentro do WhatsApp, né? Então ali vocês devem ter visto desde o agendamento da consulta, passando pela pegar um resultado de exame, ver uma pesquisa de satisfação, um concierge digital dentro do hospital, até você tirar dúvidas em pós-operatório, né? Então, para o paciente, acho que é muito bacana essa experiência, porque ele não precisa ficar pulando do WhatsApp para o site, para o aplicativo, para outra situação. Então, você falou agora ali da jornada, eu lembrei de comentar aqui. Daniel, me peço licença, eu vi sua imagem, eu lembrei daqueles jogos que a gente faz em casa com a família e que não pode voltar, né? Então, acho que a jornada digital é justamente o que você acabou de falar. Veio a pandemia, a gente acelerou, ganhou lá um monte de prêmio, de dinheirinhos, né, para avançar as casas ali. E agora, falando sério, a gente não pode ter essa regressão, né? Acho que remete muito essa lembrança, essa imagem, fazer só essa... exatamente. Eu vou só ler aqui o agradecimento do Luiz. Ele colocou aqui: queria agradecer à Healthcare Alliance pela oportunidade e aos palestrantes por toda a discussão levantada. Sempre bom ouvir sobre outras etapas para abrir a cabeça. Abraços. Então, gente, chegamos ao final, né? Agradeço mais uma vez. Estendemos um pouquinho o horário, né? Mas é que o assunto é bem pertinente, é gostoso, né, falar do tema. Peço desculpas pelos probleminhas de áudio que nós tivemos aqui, mas enfim, e gostaria de lembrar que nós vamos ter o MV Experience nos dias 27 e 28, onde a MV ela
traz todas as novidades, né, que ela está trabalhando aí para o setor da saúde. É bem interessante e espero encontrá-los no MEF, ok? Amanhã, né? Já está aí. Então, obrigado a todos, gente. Muito obrigada.